Então, assim, eu me sinto na obrigação de conviver no Vasco novamente, de me relacionar com o Vasco novamente. E assim, hoje ter a oportunidade, né, de poder fazer parte de uma candidatura escolhida por um grupo de apaixonados pelo Vasco, um grupo de vascaínos apaixonados, pessoas muito bem capacitadas. Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, no vídeo de hoje a gente vai pegar algumas partes, alguns trechos. Eu não assisti, eu confesso que eu não tenho estômago para assistir determinadas coisas. E eu não assisti, deveria, mas não assisti a entrevista do Pedrinho lá no Flow. Não assisti, galera. Mas tem alguns trechos, né, que circularam aí pela internet. E a gente vai fazer o que aqui? A gente vai pegar matérias, a gente vai ver, vamos analisar algumas frases que o Pedrinho falou no podcast. Vamos lá. Então vamos lá, vamos ao vídeo. Eu vou colocar algumas falas do Pedrinho aqui, vou parando, a gente vai analisando, a gente vai vendo alguma coisa, alguma matéria. Eu ia colocar essa foto aqui, mas essa foto aqui, irmão, tá com a boca, ó. Tá com a boca muito grande. Puta que pariu, Pedrinho. Tá meio estranho nessa foto, cara. Puta que pariu. Ah, tá estranho, não vou nem te falar que você tá aparecendo nessa foto aí, senão vão falar que eu e o cara. Deixa quieto, deixa quieto. Puta, tá com a boca muito grande, Pedrinho. É pra bocanhar o Vasco, é pra engolir o Vasco. Puta que pariu. Tirar essa foto aí. Eu não vou conseguir fazer o vídeo com essa foto aí não, irmão. Tá feio pra caralho, Pedrinho. Tá feio pra caralho. Botou bomba na boca, caralho. Porra. Eu vou ficar com essa daqui, ó. Tá melhor. Essa daí tá melhor. Menos mal, né? Puta que pariu. Vamos lá, galera. Então, assim, eu me sinto na obrigação de conviver no Vasco novamente, de me relacionar com o Vasco novamente. E aí a gente já para logo de cara, né, Pedrinho? Eu tenho a obrigação, a necessidade. E aí ele fala, né, não vou botar aqui, mas ele fala do sentimento dele pelo Vasco, que ele não pôde disputar o Mundial, que ele sentiu aquilo e tal. Tem o caso também, né, do pai dele, que era um grande vascaíno, e ele tem esse sentimento. Mas calma aí, Pedrinho, calma aí. Vamos lá. Vamos voltar a fita aqui. Lá em 2020... você foi eleito conselheiro do Vasco. Conselheiro do Vasco. Porque só participaram duas chapas na eleição online, fora do estatuto. Naquele golpe que a gente pode chamar de golpe, que na verdade foi um golpe realmente, né? Um ato lesa Vasco, indo de encontro ao estatuto do Vasco. Mais uma vez, né? Lá atrás, em 2020, eles, amarelos e roxos, tá, Pedrinho? Fumaram o estatuto, palavras do João Almirante. E agora, nesse ano, 2023, eles cheiraram o estatuto. Quando eles fazem uma convocação para uma assembleia, não tem quórum no início para ter essa assembleia, e eles continuam foda-se, bora. Cheiraram o estatuto. Puta, fumaram lá atrás, cheiraram agora. Porque agora a gente é SAF, né, de um ex-traficante de drogas, do Josh aí, do... Então, agora eles cheiraram literalmente o estatuto. Mas vamos voltar aqui. Você teve a oportunidade de ser conselheiro do Vasco, que é uma honraria boa. Pô, isso é uma honraria gigantesca, você ser conselheiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não é remunerado, né, Pedrinho? Tudo bem. Aí você, lá atrás, diz que não poderia participar por motivos profissionais. Os três, hein? Edmundo, Felipe e Pedrinho. Felipe e Pedrinho, no Tigres. Foram mal pra caralho, os dois. Olha o Pedrinho. O Felipe continua a carreira dele, não sei como é que tá hoje, de treinador. O Pedrinho vai pra Globo, onde ele é muito bem sucedido, comentarista muito bom. E o Edmundo, como comentarista também, falando merda pra caralho, ficou desempregado. E aí agora é youtuber falando merda pra caralho também. Só fala merda. É o mundo da Nárnia de Ed. Mundo de Ed. Edmond. Tá ligado em Nárnia, né? O Edmond. Então, é o Edmundo. Mas você teve a oportunidade de participar da vida do Vasco, Pedrinho. Não tô entendendo o que mudou. Que você antes não podia porque, né, profissionalismo.
Não, meu lado profissional não vai dar, os três. Aí agora os três voltam. O que mudou? O que mudou, irmão? Falo pra você, Pedrinho, que o cargo de presidente do CRVG também não é remunerado, assim como o de conselheiro não era. O que mudou? Ganhou na Mega Sena, Pedrinho? Não quer falar pra ninguém, né? Ganhou na Mega Sena, os três, né? Ganharam junto, fizeram um bolão e ganharam junto na Mega Sena. Agora tem tempo pro Vasco. Não tem nem 3 anos, irmão. Abriu mão, olha isso, cara, de ser conselheiro do Vasco e de ter a aproximação que você queria. Não precisava nem disputar a eleição agora, que você pode ganhar ou perder. Mas você teve essa oportunidade de repente mostrar o seu trabalho, se apresentar mais aos sócios, e você não quis. Tô entendendo nada. Não entendi nada, irmão, não entendi nada. Mas segue o baile, segue o baile. E assim, hoje ter a oportunidade, né, de poder fazer parte de uma candidatura escolhida por um grupo de apaixonados pelo Vascaíno, pelo Vasco, um grupo de vascaínos apaixonados, pessoas muito bem capacitadas. Pedrinho, a chapa que você faz parte é sempre Vasco, sempre Vasco. Quem tem capacitado ali na chapa sempre vai. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor, não acredito nisso. Participaram da gestão, agora vocês participaram. 30 conselheiros lá, chancelando tudo que o Jorge Salgado fez. Amarelo e roxo é tudo igual. Mistura os dois, fica marrom. Cor de bosta, irmão. Cor de bosta. Ah, tem outra coisa aqui, olha essa foto aqui, cara. Pra mim não perder, senão eu esqueço. Eu já queria falar isso no vídeo passado, mas olha essa foto. Olha que doideira, irmão. Olha que doideira. Amarelo e roxo. Cara, como que o tempo, né? Como que o universo se encarrega de fazer as coisas assim claras para nós, irmão. Olha como estava tudo claro. Puta que pariu. Amarelo e roxo. Qual é esse time aí que está de amarelo e roxo? London Lions. De quem é esse clube? Paga uma mariola para quem acertar. Puta que pariu, irmão. Cara, e aí eu tenho que eu gosto, eu já falei isso aqui, quem me acompanha sabe. Eu gosto dessas teorias da conspiração, porque, cara, no fundo tem algo de verdade. Vamos pensar no Jorge Salgado? O Jorge Salgado já entrou no Vasco querendo vender. Isso aí, eu acho que quem acompanha o canal também sabe disso. Porque tem a fala do Alexandre Pássaro dizendo que desde o início do ano, desde que ele assumiu, a intenção dele era essa. E tem uma live do senador Carlos Portinho, que era o relator da lei da SAF, da qual participa o segundo vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, senhor Duque Estrada, 9 de julho de 2021. 9 de julho de 2021, irmão. E nessa live que eles participaram, o senador fala na cara dele. Tem que aprovar logo, tem que passar logo pelo Senado, porque Vasco, Botafogo e Cruzeiro já estão avançados nos processos de se transformarem em clube-empresa. Ele falou isso na cara do Duque Estrada. O Duque Estrada, ó, ficou calado, não falou nada, porque era verdade. Então, vamos pensar igual o Jorge Salgado. Eu vou vender o Vasco. Já devia ter contato com esses caras, porra toda. Já devia. Pô, eles têm um time lá que é London Lions. Pô, a gente, né, já tem aqui uma chapa amarela, que é a chapa Sempre Vasco, que é alinhado conosco, que a gente sempre apoiou eles nas eleições passadas. Lá tem roxo também, vamos fazer a nossa roxa, aí fica amarelo e roxo. Porra, a equipe do cara. Irmão, eu não duvido disso. Né? Muito bem capacitados em todas as áreas. E uma das áreas mais trabalhadas em que eu fiz questão foi o jurídico. Trabalhadas em que eu fiz questão foi o jurídico. Uma das coisas mais trabalhadas e que você fez questão foi o jurídico. Você que trabalhou para que o jurídico tivesse esses nomes, que você vai citar daqui a pouquinho, e a gente vai ver aqui algumas reportagens em cima desses nomes. Então você faz parte há muito tempo, Pedrinho. É a minha interpretação sobre isso aí que você falou. A minha interpretação. Não sei se foi isso que você quis dizer. Mas uma das coisas mais trabalhadas e que eu fiz questão foi o jurídico, ou é o jurídico. Então foi porque você participou de tudo isso.
Então você faz parte há muito tempo. Você é um dos nomes principais da chapa Sempre Vasco, que já está há muito tempo aí dentro do Vasco. Então você, sim, participa há muito tempo disso tudo, meu amiguinho. Não vem com essa historinha, conversa fiada de agora que eu quero me doar pro Vasco, o Vasco fez por mim, eu quero fazer. Você está há muito tempo aí, não foi conselheiro e não fez mais pelo clube porque não quis. Agora não sei por que você carga as águas quer ser presidente. Mas assim, eu não tô, você gosta dele, eu gosto pra caralho, dentro de campo, tá? Não tá ali naquela foto não, mas o Edmundo tá. Pra você ver como o meu ranço não é com o jogador. Mas o meu ranço só com essas coisas aí, essas falas aí que tem que ser rebatidas, irmão. Tem que ser rebatidas. Então você participa disso há muito tempo e é, sim, um dos principais nomes da chapa. Isso é fato. Vamos continuar aí que ele vai falar sobre os dois. Vamos lá. Uhum. E a gente tem como vice-presidente, o primeiro vice, o Paulinho Salomão. E toda uma estrutura por baixo, o Alan, cara muito capacitado, justamente para diminuir as injustiças que existem fora do campo com o Vasco. Para diminuir as injustiças que acontecem fora de campo com o Vasco. Onde estava todos os seus advogados foda, todo o seu jurídico foda, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns nomes conselheiros da chapa Sempre Vasco que estiveram em 2020, tá? Os amarelos. Move. Onde eles estavam? Diante dessas injustiças todas que aconteceram com o Vasco. O Vasco foi rebaixado. Por quê, irmão? Por que o Vasco foi rebaixado? E eles já estavam lá dentro. Lembram do jogo do Inter? Cadê o jurídico foda de vocês? Que vocês participavam do conselho. Cadê o advogado de vocês? Cadê o advogado de vocês diante de todas essas injustiças que aconteceram do Vasco, com o Vasco? Fechando São Januário por quase 3 meses, e você citou isso, e ninguém pergunta, tá ligado, irmão? Também o Flow é canal de flamenguista, irmão. Porra, vai no canal de Vasco, raiz, pro cara te perguntar, opa, calma aí, irmão. Calma aí, Pedrinho, calma aí. A chapa Sempre Vasco tá no Vasco há quanto tempo? E as injustiças, todas elas que aconteceram, entendi. Só se vocês estiverem aí como presidente, né? Entendi. Né? Como conselheiro não serve de nada. Só como presidente, né? Teve um cara que foi roubado nas eleições, foi garfado, sofreu um golpe vergonhoso que a chapa amarela impetrou com a ação. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. Lá no STJ, pulando a casinha do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi muito criticado por isso, que se ofereceu, mesmo perdendo, o senhor Levenciano se ofereceu, o cara perdeu a eleição, nem estava dentro do Vasco. Cara, eu consigo ajudar. Pelo amor de Deus, deixa eu ajudar. Eu tenho alguns contatos, eu passo para vocês. Chamou o Adriano Mendes. O Adriano Mendes ficou embabacado com o projeto, com a estrutura. E tinham acordos assinados, tá? Cara, eu levo lá para vocês. O Sérgio Frias fez uma reunião no Conselho de Beneméritos com o senhor Carlos Osório participando. Carlos Osório, que faz parte da diretoria do Vasco, primeiro vice-presidente, e cagaram, foda-se. A gente quer vender essa porra. Por quê? Por que quer vender e vocês, roxos e amarelos, estão fazendo de tudo para que esse contrato seja cada vez mais blindado? Pelo amor de Deus. Não venha falar isso não. Tá igual uns e outros aí que, não, a gente tem um jurídico foda do caralho, mas só se for presidente. Vote na gente que vocês vão ver. Pelo amor de Deus, é o Vasco, irmão. É o Vasco. Vocês só querem poder, só isso. Poder pelo poder, só. Vamos ver aí os nomes que ele falou. Ele falou em Paulinho Salomão, e eu vou chamar de Paulinho, porque foi o nome que ele chamou. Paulinho Salomão e Alain Belaciano. O Alain que ele fala é Alain Belaciano. Olha aí. Matéria de 12/7/2017, Globoesporte.com. Julgamento dos conflitos do Vasco em São Januário será na próxima segunda. Vascaínos correm o risco de perder mando de campo e levar multa por causa dos acontecimentos no clássico do último sábado. Vamos lá. Enquanto não há julgamento, São Januário está interditado desde segunda-feira após a decisão do presidente em exercício,
Paulo César Salomão Filho, que considerou grave as falhas de segurança após a decisão. O Vasco pediu reconsideração, mas o presidente solicitou laudo e documento ao clube antes de analisar. A partida contra o Santos, no próximo domingo, está marcada para o estádio Newton Santos. Tem outra matéria aqui da Net Vasco. Vasco pede 6 mandos de campo e STJD mantém interdição de São Januário até que obras sejam realizadas. O julgamento. Antes mesmo do julgamento, o estádio de São Januário foi interditado pelo presidente em exercício do STJD, Paulo César Salomão Filho. E aí eu não entendo isso aqui. A escolha por Paulo César Salomão Filho é uma tentativa de ter um clube com mais proteção e representatividade enquanto instituição, já que o grupo político entende que o Vasco tem sido muito prejudicado nos últimos anos de bastidores, como no caso recente da interdição de São Januário. Terá que para sempre Vasco esse julgamento, ou essa interdição de São Januário, antes mesmo de se ter um julgamento, não foi prejudicial ao clube? Paulo César Salomão Filho, que na reportagem do UOL diz que ele foi presidente de 2018 a 2020, mas na reportagem que a gente acabou de ver da Globo e lá da Net Vasco, diz que em 2017 ele já era presidente em exercício do STJD e não protegeu, não deu mais segurança ao clube. Ele puniu antes de ter o julgamento. Como que agora eles querem trazer ele? Ah, tá, calma aí. Como presidente do STJD, mais proteção e representatividade não pode, porque ele era presidente do STJD. Aí agora, como vice-presidente do clube associativo que vendeu seu futebol para 777, ou melhor, doou, né? Doou o futebol para 777. Aí ele pode ter? Interessante. É uma pergunta apenas. É uma pergunta. Ou a Sempre Vasco acha que não precisava de ter proteção ali porque o presidente era Eurico Miranda? Não sei, é uma pergunta. Ou outra, onde estava o citado advogado quando o Vasco foi punido agora? Quando aconteceu esse absurdo de 83 dias sem ter público em São Januário. Onde estava o senhor advogado citado pela chapa Sempre Vasco, citado pelo UOL, que pode ser primeiro vice-presidente numa composição com o Pedrinho? Onde estava ele? Não sei. Uma pergunta, irmão. Ou só pode se fazer algo quando está na vice-presidência. Como vice-presidente ele pode. Eu não estou entendendo. Mas vamos lá. Segue o baile. O site aqui é O Bastidor. O Bastidor é o quê? O Bastidor nasce com a missão de publicar notícias exclusivas sobre segredos do poder. Pretendemos revelar informações inéditas e oferecer análises originais acerca de fatos políticos, jurídicos e econômicos da vida nacional. Tentaremos primar pela qualidade e privilegiar o interesse público. E desse modo sempre trazer à luz aquilo que mais importa para você, conhecer a fundo o poder. O jornalista e fundador é Diego Escosteg. Eu só vou ler a matéria, irmão. Vamos lá. O Bastidor é por Diego Escosteg, o sobrinho de ministro que resolve os problemas do Vasco em Brasília. Matéria de 13/11/2020, época da eleição, tá ligado? Eleição do dia 7, eleição do dia 14, parará. Chegou uma liminar no dia 7, lá do STJ, do seu Humberto Martins, no sábado, com o STJ em plantão, sofrendo um ataque REC, chegou uma liminar, pulando a casinha toda do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essa liminar chega no dia 7, a eleição é paralisada, o pessoal tudo vai embora, só fica só o Sérgio Frias e o Levin. E aí o ministro-presidente do STJ, Humberto Martins, tinha que despachar aquilo ali na segunda-feira, ou no decorrer da semana, mas o certo era segunda. Aí ele não despacha, vai só no outro sábado que despacha. Aí já estava acontecendo a eleição do dia 14, o doutor Cuevas diz isso, que só pegou aquilo naquele dia. E aí o doutor Cuevas faz o quê? Extingue aquela liminar, ou extingue aquela decisão toda, dizendo que aquilo ali estava errado, enfim, um monte de coisa. Vamos lá. Deve-se à competência do advogado Paulo César Salomão Filho, Paulo Salomão, que segundo o UOL irá compor a chapa da Sempre Vasco. A decisão tomada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, quem? Humberto Martins, de anular as eleições no Vasco. Paulinho, olha a intimidade, hein, ô Diego? É sobrinho do ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, e amigo do advogado Eduardo Martins, filho de Humberto Martins. Nos últimos anos, Paulinho foi presidente do STJD, o tribunal, com aspas mesmo, mantido pela CBF para resolver conflitos no futebol. Paulinho assinou recurso acolhido pelo presidente do STJ. Seu nome foi naturalmente incluído nos autos do processo. As eleições do Vasco viraram uma bagunça, inclusive jurídica. Salvo sucesso de novo recurso, devem acontecer neste sábado, dia 14. E aí o Pedrinho cita o jurídico dele e diz, não, a gente tem esse jurídico foda para diminuir as injustiças que acontecem fora de campo com o Vasco. E aí você vê o mesmo cara que ele cita, e olha, depois ele cita o Alan, a gente vai ver. Mas o Paulinho Salomão, que ele chama carinhosamente assim, Paulinho Salomão, em 2017 era presidente do STJD, dá uma punição ao Vasco de perda de 6 mandos de campo sem antes ter o julgamento. Daquele clássico que teve contra a Mulambada, aquela confusão em São Januário. E em 2020 agora, o Paulo Salomão, sendo advogado agora, em 2020, ele assina aquele pedido do Mussa, que pulou a casinha do tribunal erradamente, eles sabiam que estavam errados. Pulou a casinha do Tribunal de Justiça e foi direto para o STJ, Supremo Tribunal
de Justiça, da qual estava de plantão o presidente do tribunal, o ministro Humberto Martins, sofrendo um ataque hacker, e ele concede o pedido ao Mussa, e aí as eleições do dia 7 têm os seus efeitos suspensos. E aí é uma pergunta, Pedrinho, apenas isso, uma pergunta. É para defender os interesses do Vasco mesmo, como a gente viu em 2017, ou é para defender a chapa, os interesses da chapa, como a gente viu em 2020? São fatos, são fatos. O advogado, o Paulinho Salomão, tem um tio que faz parte, é ministro do STJ. E depois eu vou mostrar aqui a decisão, o ministro Cuevas, que foi quem deu a sentença ali final, né? Porque em plantão você assina e repassa. E não foi. E o ministro fala isso, o Cuevas fala isso na decisão dele, depois a gente vai ler aqui. Vamos ver agora, né, o outro advogado que ele cita, Alain Belaciano. Vamos lá. Bom, galera, matéria aqui da Globo, 26/10/2018, ex-jogador, acusações e rixa política. Quem é o advogado que tenta anular a eleição? De novo, tentando anular a eleição. E aí depois a galera diz, a política do Vasco é assim. E eles mesmos falam isso, né? Como o Pedrinho falou. A política do Vasco é assim, é assado. Galera, só quem tenta anular a eleição é essa chapa amarela, da qual o Pedrinho veio agora como presidente. Em 2020, quem fez tudo foi o Mussa. Os filhos do Mussa, parentes do Mussa, a gente vai ver isso. Na chapa Sempre Vasco. E o Mussa tentou o quê? Fazer isso pra quê que ele tentou isso? E outra coisa, o advogado Paulinho Salomão assinou o pedido do Mussa para subir pro STJ. E hoje ele tá onde? Vice-presidente do Pedrinho. Chapa da quê? Amarela, Sempre Vasco. 2018. Alain Belaciano é da onde? Citado pelo Pedrinho aí no Flow. Sempre Vasco. Vamos ver aqui. No meio da briga política do Vasco, o nome ganhou destaque nas últimas semanas, tanto em seu grupo político, a Sempre Vasco, do qual faz parte do corpo jurídico, quanto em adversários. Alain Belaciano, ele é responsável pela ação que pede anulação da eleição de 2017 do clube. Em pelo menos 2 dos recursos acatados pela Justiça para suspender a anulação da eleição, a estratégia foi desconstruir Alain. Tanto a atual diretoria quanto membros da Chapa Azul de Eurico Miranda, em 2 ações distintas, fizeram diversas acusações ao autor da ação original. Aqui ele aqui, ó, Alain, citado aí pelo Pedrinho. Nos documentos que passavam entre os membros ligados à Chapa Azul, por aplicativos de mensagem, por exemplo, os títulos editados continham diversos insultos a Belaciano. O termo mais leve era vagabundo, para se ter noção da inimizade. Uma das acusações, citada inclusive pela desembargadora Márcia Alvarenga na decisão, é de que Belaciano havia coagido 2 sócios a darem falso testemunho na delegacia, afirmando que haviam votado de forma irregular. Quem é Alain Belaciano? Mas afinal, quem é Alain Belaciano, citado pelo Pedrinho? Quem é o advogado que tenta anular a última eleição do Vasco e suscita acusações de diversas correntes políticas do Vasco? Alain assina ação com outros 2 advogados. Um é seu sócio em escritório de advocacia, Alain Flávio da Fonseca Geraldo, sócio e membro da Comissão Jurídica do Flamengo, e o outro é João Rich Júnior, também integrante do corpo jurídico da Sempre Vasco. João Rich Júnior, tá ligado, né? Vanessa Rich? É, o irmão dela. O irmão da Vanessa Rich, que na gestão do Salgado, em junho, se eu não estiver enganado, de 2021, fez parte passou a ser funcionária da Vasco TV. É, isso mesmo. Aqui, na chapa Sempre Vasco, depois a gente vê. Vamos lá. Belaciano é um dos fundadores da Sempre Vasco. Na eleição de 2014, foi um dos subscritores da chapa encabeçada por Júlio Brandt. Advogado com um bom trânsito no meio esportivo, ganhou uma importância em ações judiciais já naquele pleito. Desde então, virou personagem frequente na conturbada política de São Januário. O Alain Belaciano, cara, as pessoas falam do Leven, né? Ah, mas o Leven foi advogado do Edmundo numa ação aí contra o Vasco. Ninguém fala que o Edmundo colocou a ação, não. Só falam do advogado que está representando ele. Por que ninguém fala do Belaciano, que fez pior ainda? Vamos ver. Fora da Sempre Vasco, Belaciano tem grande rejeição nos demais grupos políticos do clube.
É comum ouvir pessoas afirmarem que não há qualquer tipo de negociação com a chapa amarela em caso de presença do advogado. A reportagem ouviu de membro de 3 diferentes correntes políticas frase similar. Com o Alain Belaciano estamos fora. Ele é ex-jogador do Vasco. Vamos pular isso aqui porque não teve relevância nenhuma. Vamos ler aqui mais. Alain optou pelo direito. Ainda como estratégia, aproveitou os contatos de futebol e construiu carreira de sucesso. Ficou amigo de diversos jogadores de destaque no Rio de Janeiro no fim dos anos 2000 e conseguiu boa carteira de clientes. Foi esta reconhecida capacidade como advogado que o fez ganhar influência na Sempre Vasco. Ele é um workaholic. É um ótimo advogado, disse um aliado de Belaciano no grupo. Que é uma carta de dispensa do calçado, vamos lá. Entrando na política do Vasco. Enquanto atuava como advogado no meio do futebol, Belaciano não teve problemas no Vasco. Como representante de uma empresa húngara, chegou a enviar 2 propostas para que o time fizesse pré-temporada na Europa, com tudo pago e bônus de $500 mil. Uma na gestão de Eurico e outra na de Roberto. Em ambas não foi possível concretizar a viagem. A relação com a família Miranda degringolou a partir do momento em que Belaciano entrou na política vascaína. Em 2014, foi subscritor da chapa Sempre Vasco. Em uma ação, conseguiu adiar a eleição para novembro em vez de agosto, como Eurico desejava. Tá vendo quem faz a zona toda na política do Vasco? Tá vendo, né? Vocês estão vendo. Pelo amor de Deus, para com essa porra. A política do Vasco é isso. Não, o MOVE é assim. A chapa amarela e a roxa são assim. A gente conseguiu colocar a eleição de acordo com o Estatuto de 2014 para novembro. A partir de lá, viramos persona non grata. A partir daí, é tiro, porrada e bomba. Euriquinho simplesmente parou de falar comigo. Insistem em levar tudo para o pessoal. As acusações. Adversários políticos de Belaciano são unânimes nas acusações ao advogado. A principal delas é de ter entrado com diversas ações contra o Vasco. Foi dele, por exemplo, o processo que retirou o Vasco do ato trabalhista de 2017. Ele, a ação do Alain, que o Pedrinho está elogiando, que vai ajudar o Vasco fora de campo, nos tribunais, retirou o Vasco do ato trabalhista. Este foi um tema usado nos recursos tanto da atual diretoria Cruz Maltina quanto da Chapa Azul. Por conta disso, foi suspenso em 2015 do quadro de sócio pelo então presidente Eurico Miranda. Recorreu, foi reintegrado, mas alegou que seguia fora da lista. Acabou expulso, mas ainda discute o caso na justiça recentemente. Entrou com uma ação pedindo cerca de 600 mil de danos morais. De quem? De quem? Do Careca, do Thiago Fontes, do Carlinhos ou do Vasco? De quem? Mas foi condenado a pagar 60 mil. Ainda assim acredita que irá vencer no recurso. Belaciano afirma que não chegou a ter 15 ações trabalhistas no clube. Ele diz que não. Tenho pouquíssimas ações contra o Vasco, tirando as eleitorais. Fui expulso 2 vezes do quadro social e entrei com ações para reverter a ação trabalhista contra o Vasco. Eu tinha 2. Johnny Mag e Rodrigo Pimpão. Certa vez me ameaçaram para parar de entrar com ações contra o Vasco. Tenho 10 vezes menos ações contra Flamengo, Botafogo, dentre muitos outros, e não há ameaças. Belaciano também nega que procure funcionários. Em 2015, Eurico demitiu todo mundo sem pagar R$1. Sou nascido e criado no Vasco, conheço as pessoas demitidas. Muitos me conheciam, me procuraram desesperados, sem ter dinheiro para comer, pagar aluguel, conta de luz. Pessoas que eu tinha laço de amizade, que me ajudaram muito. Essa eu ajudei, entrei com ação trabalhista por uma questão de respeito e humildade. Demitir um funcionário é direito do contratante, mas pagar os direitos trabalhistas é obrigação. Aonde você estava agora quando o seu Jorge Salgado demitiu 186 funcionários na época da pandemia, sem dar R$1 para eles? Perdeu o ato trabalhista por causa de... Ah, tá bom, perdeu o ato trabalhista. Você já entrou lá em 2017 e fez o Vasco perder, né? Mas aonde você estava, que você gosta tanto aí dos funcionários, representou eles? Entrou com uma ação trabalhista a favor deles? Ah, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Galera, se você é vascaíno e você não abriu seus olhos ainda para essa chapa moviana, roxa e amarela, irmão, esquece. Esquece. Fica só no campo e bola, não se mete nessa porra, não. Outra ação sempre citada é a de Fernandão, ex-vice-presidente de esportes olímpicos do Vasco na gestão de Roberto Dinamite. Ele cobra 10 milhões do clube e conseguiu penhoras em pelo menos 2 momentos. Belaciano é ligado com o autor, mas afirma que o advogado envolvido é Oswaldo Sestário, seu ex-sócio. Puta que pariu, pra casa do caralho. Fernandão é muito amigo do Sestário, começamos a fazer o processo. O cliente é do Sestário, mas a gente faz o processo.
porque ele não é da área. Em 2015, desfizemos da sociedade, ele levou os clientes dele. O Fernandão é um desses casos. Ultimato dá sempre Vasco. A atuação de Belaciano, porém, não caiu bem politicamente, tanto que em 2015 recebeu um ultimato da Sempre Vasco. Tinha que escolher entre o lado profissional e o político. Optou pela carreira de advogado. Eu me afastei por causa das questões profissionais. Em 2015 o grupo me pediu, mas expliquei que era meu trabalho. Igual o Pedrinho fez e agora tá voltando, né? Tinha compromissos éticos com os clientes, então optei em me afastar. A responsabilidade na gestão dos clubes sempre foi uma briga minha. É o que eu acredito para que um clube mude de verdade. Eu não queria vida política. CVP jurídico? Mentira. Nunca combinei isso com o Júlio até hoje. Não quero trabalhar para o Vasco. Quero sim ajudar o Vasco. É um projeto pessoal. Não quero ser remunerado pelo Vasco. Sai do Vasco, irmão. Ajuda. Saindo do Vasco. Pelo amor de Deus, vocês todos, cara. Olha aqui, ó. Júlio Brandt, Belaciano, Cristiano Stoker Campos. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Esse vídeo aqui não vai dar mais. Já tá muito longo. E o Felipe, esse outro aqui, ninguém nem sabe o nome. Nem postaram. Apesar do afastamento, o Alan continuou ajudando a Sempre Vasco. Para isso, subestaleceu todas as ações que tinha em seu nome contra o Vasco para outros advogados. Ah, ele não retirou a ação não, ele passou para outro, né? Para. Hoje garante não ter mais ações trabalhistas em seu nome contra o clube. Não, ele pega e passa para alguém. O retorno de fato aconteceu na eleição de 2017. E no dia seguinte, Belaciano ganhou ainda mais influência no grupo. Hoje é visto como um dos principais nomes da chapa, principalmente pelas questões jurídicas envolvidas. O último exemplo é a ação de pedido de anulação da eleição, da qual ele é autor. O grupo, porém, minimiza a sua influência. Ah, tá vendo? Não é a favor do Vasco, é a favor deles. É a favor da chapa, sempre foi. O Alan é o ponto fraco do Júlio Brandt. Se um dia tiver um debate político, vão usar o Alan para poder bater no Júlio. Avalie uma pessoa que esteve com o Alan na última eleição, mas rompeu após Campelo assumir. A influência do Alan é total. Quem manda na Sempre Vasco são o Cristiano Campos e o Alan Belaciano, junto com o Edmundo. Na eleição da Lagoa, o Otto de Carvalho chamou o Júlio e Cristiano para conversar sobre quem seria representante no Conselho Fiscal. Ele colocou o nome dele como condição. Ó o Otto sem voto. Cristiano e Alan saíram de perto para decidir. Quando retornaram, aprovaram o nome do Otto. Esse movimento mostra que quem manda de fato são Cristiano, Alan e Edmundo. Contou o Diego Carvalho, atual VP de comunicação do Vasco, que apoiou o Júlio em 2014, mas hoje é adversário político da Sempre Vasco. Aqui está um trecho do recurso contra a anulação da eleição. Vamos lá, galera. A ação pedindo a anulação da eleição fez Belaciano voltar aos holofotes. Desde o fim do pleito, em 2017, com a questão da urna 7, olha o nome. O advogado trabalhou para descobrir sortes irregulares que comprovassem fraude, a ponto de ser acusado de coação publicamente por Eurico Miranda na época, e agora nos recursos acatados pela Justiça. Não conhecia essas pessoas. Sou procurado porque querem denunciar. Quando aparecia alguém, eu pedia para encontrar para saber a verdade. Eu quero que fale a verdade e prove. Quando chega um documento, carteirinha falsa, ficha orienta a pessoa a ir denunciar formalmente, explicou Alan. Mais parte aqui dos processos. No recurso da Chapa Azul, além da acusação de coação, é citado o episódio de 2005, quando então o estudante Alan Belaciano recebeu voz de prisão pelo coronel da Polícia Militar, Ricardo Pacheco, acusado de se fazer passar por juiz para apagar multas de trânsito. Alan chegou a ser detido e conduzido à delegacia. O processo, porém, foi arquivado. Ele nega as acusações. Eu tive um problema pessoal com um amigo meu, que era braço direito de um coronel. Os caras quiseram me sacanear. Quando você acha que eu passei na frente do batalhão e dei uma carteirada, isso é mentira. O cara usou isso para me prejudicar e para aparecer. Nunca dei carteirada, nunca falei para o cara que era juiz. Fui conduzido à delegacia, respondi o processo e fui absolvido. Hoje a anulação da eleição está distante. Ainda cabe recurso em segunda instância para que um colegiado de desembargadores se pronuncie. Novos capítulos aguardam Alan Belaciano e a política do Vasco. Tem outra aqui dele, rapidinho antes da gente fechar. Vamos lá. Galera, olha só, não tem nada a ver com política, eu vou buscar só o nome dele pra gente ler aqui, que eu não quero saber de política não, irmão. Não sei nem quem é esse cara aí, tal de Queiroz. Mas vamos lá. Alan. Vamos lá. Depois de um mês na cadeia e 8 em prisão domiciliar, não tá falando do Alan, pelo amor de Deus, tá falando do Queiroz. Monitorado por tornozeleira, Queiroz respira os ares da liberdade desde março e logo pôs em ação seu poder de influência. Não deu abril e uma de suas filhas, Evelyn Melo de Queiroz, chegou a ser nomeada para um cargo na Secretaria Estadual da Casa Civil do Rio de Janeiro. A decisão seria revogada quando Queiroz foi flagrado no estacionamento do Palácio da Guanabara. O nome de Evelyn relatam 3 integrantes da cúpula de Cláudio Castro.
pousou na mesa do governador pelas mãos do advogado Alain Belaciano, próximo a Flávio Bolsonaro. Conhecido no mundo do futebol, Belaciano estaria costurando indicações em prol do clã no Guanabara. Ele tem voz para defender os aliados da família, informa um membro do primeiro escalão da gestão Castro. Procurado por Veja, ou pela Veja, Belaciano diz ser amigo de Flávio e já ter se encontrado com Queiroz. Confirma que esteve na sede do governo do Rio, mas para tratar de assuntos esportivos. Nunca indiquei ninguém, não atuo nem quero atuar na política. Mais uma matéria aqui agora do Globo. O novo local de Flávio Bolsonaro para reunião de reservas em Brasília. Só estou lendo a matéria da qual ele tem o nome dele citado. Alain Belaciano e Flávio Bolsonaro, montagem com reproduções e foto de Pablo Jocabe, agência O Globo. Flávio Bolsonaro tem um novo local para encontros mais reservados em Brasília. Tem feito reuniões com políticos e empresários na mansão recém-alugada pelo advogado carioca ligado ao direito esportivo, Alain Belaciano, amigo há anos, do 01. A casa fica no Lago Sul, possui 1,5 metros quadrados de área útil, 10 quartos e uma garagem para 8 carros. Belaciano admite que Flávio visita muito a casa, mas nega que ele a use com esse fim. Alain divide imóvel com outro amigo carioca de Flávio, corretor de seguros, Cristiano Campos. Lembra do Cristiano Campos? Cristiano Campos, lembra dele aqui, ó? Olha ele aqui, ó, Cristiano Campos. O Cris, Cristiano Campos, o Cris. Preso em dezembro na mesma operação que botou o Marcelo Crivella atrás das grades por uns tempos. Tem mais essa foto aqui, galera. Eu vou encerrar o vídeo com essa foto e no próximo vídeo a gente fala sobre ela e sobre as outras declarações que o Pedrinho deu, porque senão vai ficar 5 horas de vídeo, valeu? O próximo vídeo fala mais porque eu me alonguei. Eu tenho que mostrar porque se eu vir aqui, deixa eu voltar pra mim. Se eu vir aqui e deixar só minha opinião, falar tudo isso aí, é bem rápido. Só que a galera não acredita, irmão. Fala que eu tô mentindo, tu é mentiroso, tu é flamenguista, anti-Vasco. Aí tem que colocar as matérias todas, senão a galera não acredita. Mas enfim, tamo junto, sei lá, 1 hora já deve ter de vídeo. Forte abraço, fui. Depois eu volto com a parte 2. Tamo junto.